sobre sustentabilidade da natureza, da sociedade, dos setores, e às vezes esquecemos que outro item importante é a sustentabilidade organizacional. E para que isso aconteça, é extremamente importante pensarmos o futuro do voluntariado no Brasil nos próximos 20 anos. Então, agradecer à Fundamig, que sempre acreditou na pauta, sempre nos apoiou, de fóruns internacionais sobre essa temática aí, já vamos inteirar em parceria 4, no total de 8, e a Júlia, desde que assumiu, né, o cargo dela de superintendente, vem reforçando ainda mais a Fundamig como instituição, mas um agradecimento especial à Júlia, porque instituições são feitas de pessoas, funcionários voluntários, porque todo gestor de qualidade que eu conheço, além do que é o horário tradicional da sua organização, faz um pouco mais, leva coisas, pelo menos no pensamento, para casa, tem que tomar decisões, e nós ficamos pensando, né, como podemos fazer mais e melhor com pouco tempo, que vem se tornando um dos ativos mais valiosos de todos os momentos, o tempo e o bom uso dele. E por que faço essa introdução? Para dizer do voluntariado, que está há muito tempo desatualizado. Então, aqui é a primeira já fazendo uma abertura provocação. Segundo ponto necessário é dizer que nós somos, em parceria com a Fundamig, o Minas Voluntários. O que é isso, né? De onde veio essa organização? Para que serve? Então, nós somos Centro Mineiro de Voluntariado Transformador. Estamos aí na caminhada desde 2013 como instituição, fazendo então 10 anos, e a ideia de apresentar e trazer essas novidades do futuro para o voluntariado é principalmente a nossa função, a razão de existir, que é ajudar, porque ninguém tem a pretensão de fazer sozinho, os líderes e gestores a pensarem primeiro, né, na sua ideia, na sua forma de ver o mundo e a prática do voluntariado, e agirem sobre a realidade, especialmente agora, nos próximos 20 anos. Porque estamos, né, já contando da primeira chegada. Quem já me viu falar sabe que eu sempre faço essa mesma abertura, que é muito importante. Quem acompanha o voluntariado sabe que chegou no Brasil em 1543. Então, nós já temos 480 anos de um modelo de voluntariado. Estamos com grande esperança de, nos próximos 20, não é isso? 1543 a 2023, 480. E daqui 20, 2043, o que queremos ver? Um voluntariado que tenha transitado do modelo essencialmente assistencialista para um voluntariado de fato mais transformador. Menos transformador em discurso, mas mais transformador na prática. Porque nós, seres humanos em geral, já temos esse costume. Nós falamos primeiro e depois demoramos um bom tempo, às vezes décadas, às vezes séculos, para acompanhar o pensamento. Somos bons faladores e nem tão bons assim executores. Então, precisamos aprimorar, resolver esse gap entre o discurso e a prática, especialmente no assunto voluntariado. Em relação à dinâmica do dia de hoje, nós preparamos aqui uma breve apresentação que vai conduzir o minicurso. Naturalmente, são alguns slides, nós vamos comentar a respeito, e vou abrir pequenos momentos para que as pessoas participem. Viu, Júlia? Viu, Tassa? Tassa também aqui é a nossa parceira, nosso host aqui da Fundamig. E em alguns momentos eu vou abrir para que as pessoas levantem a mão, façam os seus comentários e as suas provocações. Vamos lá. Pode passar o primeiro, por favor, Tassinha. Bom, de antemão, agradecendo aqui a presença de todos vocês, e também acabei de ver aqui o Robson da Fundais, entrou aqui, acessou, isso é muito importante, né? Outras fundações, federações participando conosco, aí, Fundamig sempre em parcerias,
e a todos vocês que disponibilizaram o seu tempo. O cartão de visitas, que é uma coisa que eu gosto de usar, é para dar o tom de como será. Lógico, informações e materiais atualizados sobre essa pauta você encontra aos montes, em pesquisas, em artigos. Então, aqui, nós vamos espremer o sumo de qual é a preocupação de um gestor ideal que trabalha com voluntariado na sua organização, seja ele ligado a governos, a empresas, a sociedade civil organizada e ou na própria comunidade. E aí nós trazemos essa ideia do Victor Hugo, escritor francês muito famoso, muito conhecido. Quem nunca assistiu, assista, leia o livro e assista Os Miseráveis, sensacional. E aí ele tem essa frase: nada é tão poderoso quanto a ideia em que o tempo chegou. Então, a ideia de um voluntariado mais transformador e sustentável não é mais uma escolha, como já foi no passado, na época que fazer responsabilidade social empresarial, trabalhar a ideia de sustentabilidade, estava muito mais ligado ali a um posicionamento estratégico de marca, nem todas as empresas aderiam e tal. E agora estamos no momento, ou mudamos pensamento e posturas, ou estamos, de fato, caminhando para a barbárie, né? Para uma desorganização enquanto sociedade, enquanto instituição. Então, nem só é mais a boa vontade a ideia da transformação. Não é que eu vou fazer um voluntariado melhor porque eu me tornei uma pessoa melhor. É porque, como espécie e sociedade, a transição é urgente. Quando você observa um escultor pacientemente ali, dando marteladas num grande bloco de mármore, há quem olhe e diga, nossa, mas isso aí demora quanto tempo? Dá uma certa ansiedade, né? Aquele bloco imenso. Porém, o artista ou o gestor inteligente, ele observa o voluntariado como é hoje e já observa também como ele será no futuro. Ou o escultor olha a pedra bruta e já vê a escultura pronta. E eis que lá na milionésima martelada, o bloco primeiro se racha e depois ele vai trabalhar nas menores partes. O que isso significa? É basicamente que os tempos e as mudanças chegam inevitavelmente e nós que estamos em posturas, postos de gestão e liderança, precisamos urgentemente aprimorar o nosso voluntariado brasileiro. Podemos avançar. Então, eu já disse um pouco sobre isso, né, o objetivo que vamos trabalhar hoje, mas essa ideia de como vamos trabalhar um voluntariado mais transformador e sustentável, se não o fizemos nos últimos 480 anos. Há quem diga que estamos loucos. Como será possível fazer tantas transformações em 20, sendo que não foram feitas nos 480 anteriores? Então, aqui eu gosto de brincar, e aí os colegas depois podem interagir nesse sentido. Há um presidente muito famoso na história do Brasil que falou a possibilidade de evoluir 50 anos em 5, aqui de Minas. E nós vamos propor aqui uma coisa muito mais modesta do que isso, que é evoluir o voluntariado brasileiro nos próximos 20. E quando eu falo evoluir o voluntariado, não somos nós, né? Não é um indivíduo, é a ideia de coletividade. Já transitamos também a época em que grandes líderes individuais, ou seja, organizações, puxavam as transformações. Estamos também numa era de pautas. A transformação agora vem sendo puxada por pautas. Haja vista a velocidade da comunicação, a inteligência artificial com as suas tecnologias regenerativas, as respostas parecidas com as nossas humanos, uma espécie de coletivo, né, de catalogação de todo o conhecimento produzido pelo ser humano. E aqui, para provocar, eu vou dar um spoiler, vamos dizer assim, depois eu apresento para vocês, falo mais sobre isso,
de uma entrevista que fizemos com o ChatGPT. O ChatGPT é esse sistema que trabalha com o modelo de linguagem próxima dos humanos, né? Isso está bombando aí desde março deste ano. Daqui a pouco eles vão liberar outras transformações. É parecida a transformação do ChatGPT com o advento, por exemplo, da internet para todas as pessoas, ou com a descoberta da luz elétrica, ou com a revolução industrial. Então, estamos tendo a oportunidade, enquanto espécie, sociedade e gestores e de voluntariado, de vivenciar uma transformação de época, uma transformação muito latente. Nós fizemos uma entrevista com o ChatGPT, onde fizemos muitas perguntas bem provocativas para ver se esse inconsciente coletivo sabia do assunto voluntariado, se estava inteirado com essa pauta. Então, perguntamos sobre voluntariado transformador, sobre sustentabilidade, e lá pelas tantas dessa entrevista eu perguntei, você, né, ChatGPT, então, que é o inconsciente coletivo digital, você observa que nós humanos falamos uma coisa e fazemos outra também em relação a essas pautas, como voluntariado transformador, sustentabilidade, etc, etc. Porém, eu fiz essa pergunta de uma forma mais neutra possível para que não induzisse a resposta. E aí esse inconsciente coletivo respondeu que sim, que esse é um problema sistêmico da nossa espécie, que é falar coisas e demorar muito a executá-las. E aí eu perguntei, caso não sejamos capazes de melhorar a nossa forma de fazer o social, desenvolver o voluntariado, programas de assistencialismo para a sustentabilidade, a própria pauta sustentabilidade, que vem mudando de nome, caso não sejamos capazes de aprimorar, de realizar isso, é possível que coloquemos a espécie em risco? E aí ela responde que já estamos nesse risco, especialmente porque a própria inteligência artificial é uma criação humana. Então, nós temos grande capacidade de criar coisas e uma lentidão enorme para executá-las. Isso se enquadra muito, muito fortemente no voluntariado, porque o argumento de voluntariado transformador no Brasil, ele tem pelo menos 30 anos. Por que estou dizendo isso? Quem se lembra dos centros de voluntariado, quando foi lançado no Brasil, a então primeira-dama Ruth Cardoso, Comunidade Solidária. Isso foi ali na época do Betinho, que também está fazendo 30 anos, 93. Então, 93 para cá, 30 anos. Muitos centros de voluntariado, os mais famosos, né, surgiram nessa época. O Centro de Voluntariado de São Paulo, nossa amiga Silvia, Parceiros Voluntários do Rio Grande do Sul, Rio Voluntários, muitos centros. O CAV de Curitiba, quem acompanha a pauta voluntariado sabe. Então, o conceito de voluntariado transformador, essa perspectiva moderna, ela é, no Brasil, aí, relativamente antiga. Paralelo às grandes pautas ligadas à sustentabilidade. Sustentabilidade já foi responsabilidade social empresarial, nós já tivemos aí Triple Bottom Line, Pacto Global, os ODMs que viraram ODSs. Daqui a pouco vai bater 2030, só faltam 7 anos. Aí vão criar outros objetivos, talvez mais, talvez menos. Então, percebam, há claramente um avanço do discurso. E aqui o mini curso, né, e a nossa razão de ser é para acelerar o processo de resultados, transformações e mensuração. Precisamos ser capazes de medir como o voluntariado está evoluindo. E aí a brincadeira de um voluntariômetro. Nós já temos voluntariômetros em algumas cidades, no caso de contagem de horas. E aí a nossa provocação é, vamos contar a qualidade das horas aplicadas e utilizadas no exercício, né, do voluntariado, seja ele como líder de uma organização. A maioria dos líderes do terceiro setor, a maioria dos gestores, tirando aqueles que têm ali a qualificação de OCIP, um termo de referência com o Estado, por exemplo, o município, a grande maioria, né,
A grande maioria não recebe, são gestores voluntários. E os que recebem é porque a organização já está no nível de maturidade maior, o estatuto permite, e nós precisamos, então, fortalecer esse quadro, esse cenário aqui brasileiro. Tá assim? As bases que estamos lançando, então, né, no curso e também numa pesquisa. Primeiro ponto, nivelar o conhecimento. Eu não sei se todos os colegas aqui sabem, se alguém já viu, assistiu falas nossas, com certeza sim, nós estamos sempre trazendo essas temáticas aqui em relação a alguns relatórios globais que o Programa, né, de Voluntários das Nações Unidas, ligados ao PNUD, vem produzindo desde 2011. Então, já foram produzidos 4 grandes relatórios. Quem está aí com a tela aberta está vendo o nome dos relatórios, desde o ano de 2011, que são estudos sobre o estado do voluntariado no mundo, incluindo a América Latina. Então, primeira observação que eu queria trazer, quando lançam um olhar, aqui eu não vou falar, né, não vou aprofundar em cada um dos estudos. Naturalmente, quem tiver interesse vai receber esse material junto com o certificado, e nós vamos colocar os hiperlinks em cada um dos temas. Mas desde 2011, onde esses relatórios vêm sendo construídos, alguns pontos são interessantíssimos. Um deles, o Brasil, na América Latina, responde por 30% do voluntariado praticado. É muito alta, é lógico, nós somos um país com extensões continentais, somos o maior, né, país do bloco, etc., tudo mais. Então, nós temos um altíssimo volume em números de pessoas que se interessam em fazer voluntariado, que fazem voluntariado, etc., etc. Ao mesmo tempo, nós somos um dos países com uma das piores gestões na prática do voluntariado. Então, há um descompasso. Nós temos um volume de voluntários, inclusive lideranças, que praticam, que utilizam disso no seu dia a dia, e a gestão do voluntariado é ruim ou inexistente. Então, nós temos aí um primeiro ponto para pensar. O relatório de 2011, que é Valores Universais para o Bem-Estar Global, ele fala, primeira questão assim, geral, é que os voluntários e o voluntariado praticado em todos os setores subutiliza o real potencial e as capacidades desse tipo de atividade na sociedade. E aí ele traz cases de países, empresas, etc., que ao utilizar-se do voluntariado nas suas práticas, melhoram tudo, inclusive problemas sistêmicos, como mobilidade urbana, segurança pública, educação, saúde, meio ambiente, transporte, tudo vocês imaginarem. Por que que isso é muito importante e significativo? Para que tenhamos atenção, sendo gestores do terceiro setor ou com interfaces e parcerias que fazemos com governos, com empresas, primeiro, para alertá-los sobre isso. Segundo, para pensarmos que melhorando a gestão do nosso voluntariado no Brasil, vamos melhorar práticas e resultados que podem ser medidos. Terceiro, o voluntariado é a única atividade humana que doa o valioso tempo por consentimento. A maioria das vezes nós vendemos o nosso tempo para o mercado de trabalho, não é verdade? O seu salário, em qualquer posto que esteja, é calculado ali pela troca, né, do trabalho por essa mais-valia, por esse valor. E no voluntariado, que eu posso escolher doar tempo, é muito frustrante se esse tempo utilizado for utilizado de maneira ruim. E muitas vezes essa reflexão não é apenas para o voluntário, porque o voluntário se coloca à disposição, mas, e talvez principalmente, para nós que trabalhamos com voluntariado e somos gestores de alguma atividade voluntária ou somos líderes voluntários. Se somos líderes, temos
o poder, né, vamos dizer assim, entre aspas, de tomar as principais decisões da organização. E enquanto líder, se eu não opto por melhorar a qualidade da gestão e, consequentemente, do impacto do meu voluntariado, é como se eu estivesse, mais do que dando um tiro no pé, me perdoe que eu vou falar uma expressão um pouco pesada, mas é uma analogia, né? Nada julgando alguém especificamente, que aquele que, sabendo como fazer o bem ou o voluntariado de uma maneira melhor e mais transformadora, opta em não fazê-lo, é como se funcionasse como um câncer, uma célula cancerígena nesse seio do sistema, seja ele social ou, se você preferir, no ecossistema do voluntariado praticado no Brasil. Ter a consciência de que eu posso fazer um voluntariado melhor gerido, com sustentabilidade, com transformação, e não colocar isso em prática, é atuar de forma negativa para a coletividade, porque é uma grande força, e é sobre isso que fala o relatório de 2011. O relatório de 2015, eu acho melhor. Olha a propaganda do relatório. Melhor que o 2018, melhor que o 11, melhor que o 22. Por quê? Porque foi o primeiro relatório global que usou a palavra governança. A palavra governança é muito importante. Hoje ela já está, ela já entrou no dicionário, é uma palavra familiar a todo tipo de organização. Governança sustentável para governos. Nós falamos de a própria palavra ISD ou ESG, essa ideia, né, da sustentabilidade, do social, do ambiental, está 100% alinhada com a ideia de governança. Governança, advocacy, compliance, uma gestão mais ampla, mais interconectada. Então, é uma palavra extremamente moderna. O terceiro setor vem aprimorando a sua governança. E agora, mais do que nunca, porque nós temos várias leis, os dados, né, proteção de dados, questão de imagem. Então, é uma necessidade latente. E, por fim, nós precisamos, se ainda não somos, nos tornar capazes de governar a nós mesmos. Eu estou falando sobre uso do tempo, como praticamos o voluntariado na nossa organização ou comunidade, etc, etc. E a palavra governança, ela surge no contexto do Fórum Econômico Mundial, ali da ideia da economia, do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, desses organismos, Banco Mundial. Então, o conceito especificamente de governança era de 92, década de 90, 92, do Banco Mundial. Você imagina um conceito da economia ser mencionado na ideia do voluntariado. Então, a ideia de um conceito de economia para o voluntariado é muito significativo, porque o voluntariado é uma grande força, é uma grande potência, é uma grande atividade de valor para aprimorarmos a nossa conduta, as nossas relações, a ideia de sustentabilidade real e não apenas do discurso, etc, etc. Então, transformar a governança de como fazemos essa ideia do voluntariado para o futuro. E traduzir esses relatórios, está trazendo assim alguns resumos para os colegas, é uma primeira forma de pensar o voluntariado especificamente no Brasil, porque eu tenho a impressão, quando eu converso e pergunto, que pouca gente, às vezes, ouviu falar, mas pouca gente leu esses relatórios. Eu não vou chamar de dificultador, porque muitas pessoas têm, hoje, fluente, inglês, espanhol. 3 desses relatórios só temos disponível em inglês e espanhol. E apenas esse primeiro foi traduzido para o português. Então, o primeiro nivelamento, e que eu chamo aqui de dádiva, de presente, de partilha, é traduzir esses relatórios e entregá-los para a sociedade. Então, dentro da pesquisa, essa palestra de hoje, esse mini curso, é fruto, é o mesmo título de uma pesquisa, de um informe brasileiro, que vai ser
a leitura e adaptação destes 4 informes para o contexto brasileiro e de como vamos pensar o nosso voluntariado nos próximos 20 anos. Tem que sair este ano para pegar os 480 e faltar apenas os 20 para fazermos as transformações necessárias. E aí, colegas, 20 anos é suficiente para mudar a base muito assistencialista e pouco transformadora que temos hoje? Lembrando, não temos nenhum problema com o assistencialismo, ele só não é sustentável a médio e longo prazo se aquele que hoje recebe um apoio não for capaz, pelo próprio esforço ali e empenho, de se transformar. A mesma coisa com o gestor de voluntariado. Se permanecermos com o voluntariado apenas assistencialista, não teremos sucesso nem como sociedade, nem como organização e nem como propostas sociais. Voluntariado e resiliência, o relatório de 2018, muito importante. Quem é da área de psicologia, se tiver alguém da área de psicologia ou RH, ou que trabalhe com recursos humanos em geral, gostaria que fizesse aqui um comentário, qual área, qual setor trabalha, etc. Os recursos humanos, talvez, ou, sem medo de errar, talvez não, eu afirmo, são os recursos mais valiosos de qualquer setor, qualquer organização. Quando nós calculamos em valor o trabalho que voluntários fazem dentro das instituições, é um valor absurdo que pode ser deduzido, pode ser apresentado nos relatórios das organizações. Quem é fera na área de contabilidade sabe do que eu estou falando e como é possível fazer isto. A quantificação das horas dos voluntariados da sua instituição, dos voluntários e do voluntariado praticado para contabilização institucional. Nós não temos esse costume. E, falando de recursos humanos, essa brincadeira com esse conceito que é da física. Nós adoramos pegar conceitos de outras áreas. Nós adoramos pegar conceitos de outras áreas e aplicar nas nossas. Então, resiliência é o conceito da física, que é uma capacidade de, sob pressão ou sobre alguma diferença ali de estado, temperatura, um objeto voltar a seu estado anterior. Então, se você imaginar uma borrachinha, aquela gominha, quem não for de Minas, depois dê um toque aqui para a gente conhecer os outros participantes. Aqui nós falamos gominha, não sei se todo mundo conhece esse termo, né? Aquela borrachinha redonda. Quando você estica ela e solta, ela volta exatamente para o mesmo lugar. Ela está de boa qualidade. Então, a capacidade e resiliência dos programas, dos gestores e dos voluntários para fazer esses ajustes. Por que estou falando dessa resiliência? Porque não é fácil mudar algo que vem não há anos, mas há séculos sendo feito de uma forma. Então, quando encontramos organizações que têm mais de 30 anos de existência, por exemplo, quando vamos fazer uma assessoria de voluntariado, e organizações que os programas são antigos, o voluntariado aqui começou em 1947, com a fundadora da instituição, e sempre foi assim, e tal. Todas as vezes que há esse discurso da mudança, de transição de um assistencialismo puro e simples para algo mais transformador, há muitas resistências. E nós, gestores, esse olhar lançado ao futuro, precisa e sempre precisará de muita resiliência. Então, esse relatório fala disso, fala que o voluntariado praticado nas comunidades, ele é extremamente importante e que ele também precisa modernizar o seu olhar. Mesmo o voluntariado praticado dentro das comunidades, ele não pode, não deve ser apenas assistencialista. Como eu já falo essa ideia, essa questão bem antes, eu fico muito feliz de ver os relatórios falarem. Não porque tiveram nenhum contato, longe disso, querer falar algo desse tipo, mas era uma questão de consciente coletivo. Lembram da frase lá que eu trouxe no início? Nada, não é isso?
Nada é possível quando o tempo chegou. Nada é tão irresistível como a mudança que o tempo chegou. Chegou a hora e a vez do voluntariado transformador e sustentável. Vocês lembram antigamente um filme famoso? O autor desse livro, que depois virou filme, faleceu recentemente, A Insustentável Leveza do Ser. Quem já assistiu essa obra-prima do cinema, da literatura, quem já leu, nós estamos agora precisando de realizar a sustentável leveza do ser. A insustentável não dá conta mais no mundo em que estamos. Precisamos, com a permissão do trocadilho da brincadeira, fazer urgentemente a transição. E, por fim, esse relatório de 2022, ano passado, construindo sociedades iguais e inclusivas. O que eu mais gostei de tudo nos relatórios globais é que eles são feitos não apenas de cima para baixo. Então, não são apenas acadêmicos, atenção a este ponto. Não são apenas acadêmicos, pesquisadores de voluntariado, gestores de grandes empresas, etc, etc. Não são apenas estes. Houve uma consulta exaustiva das bases, das lideranças em comunidades que estão na ponta da ação voluntária. Porque uma coisa é eu idealizar o programa social, o voluntariado, né, dentro de um projeto, dentro de outro escopo. Outra coisa é o voluntariado acontecendo lá, junto à realidade. Então, os relatórios são feitos nessa base, incluindo a prática do voluntariado na ponta e a gestão do voluntariado numa outra. Então, trazem questões ligadas a políticas públicas, ligadas ao voluntariado, que são muitas. Nós temos observatórios muito evoluídos sobre políticas públicas de voluntariado. Nós temos, o mais antigo deles é o CEV, Centro Europeu de Voluntariado, que tem relatórios por país. Quem tiver interesse, olha o dado, relatórios por país sobre o monitoramento de políticas públicas de voluntariado. E, meu Deus do céu, o Brasil vai chegar neste nível, não temos dúvida. A nossa legislação vem evoluindo consideravelmente em relação ao voluntariado. Inegável. Agora, precisamos mudar a mentalidade para que mudemos os resultados a médio prazo. Bom, o que eu estava dizendo, então, sobre esses relatórios e referências. Esse da ONU, ele não ficou preso na ideia do mundo pós-pandemia, porque todas as organizações, ou a maioria delas, que lançaram relatórios de voluntariado, foi nessa ideia de novo normal. Já usaram esse termo até na política, nova política, novo voluntariado. E aí acaba que o novo vira de novo repetindo as mesmas práticas. Então, muita atenção, muita preocupação nossa de que, além do pensamento, além da fala, além do discurso, sejamos capazes, por esse modelo moderno de voluntariado, contemporâneo, mais do que moderno, hipermoderno, contemporâneo, transformar a sociedade para essa ideia de igualdade e de inclusão. Outros dois temas muito falados, não é verdade? Igualdade ou desigualdade social e inclusão, isso é falado há décadas. O voluntariado é um instrumento de altíssimo e refinado, olha só, altíssimo e refinado nível para fazer essas mudanças de forma sistêmica. E aí há quem pergunte, como assim o voluntariado não é ali só você fazer uma mão na massa ali, na ajuda mais urgente? Nada disso. Nós precisamos entender o voluntariado de forma ampliada. Vou dar exemplos. Você já imaginou que se você, líder, fizer um lobby, um advocacy, a palavra lobby no Brasil, ela tem uma conotação não tão legal às vezes. Vamos falar de advocacy. Você advogar uma causa junto à Assembleia do seu estado, Assembleia Legislativa, ou na Câmara Municipal da sua cidade. Esse voluntariado de alto nível, porque você não está recebendo nada para fazer esse advocacy, ele tem um impacto poderosíssimo na sociedade quando você constrói uma política pública ligada à pauta ou à área social mais aguda, mais transformadora. Outra, empresa. Geralmente,
e aqui eu não estou nivelando por baixo, tá, gente? Em geral, algumas ou muitas empresas optam em fazer programas de voluntariado que são atividades pontuais ao longo do ano. E aqui é uma brincadeira que eu sempre faço. Se você dá uma cesta básica a algumas famílias que necessitam, agasalho no frio, chocolate na Páscoa e brinquedo no Natal, se você fizer essas 4 ações dentro da empresa, todos os anos, a cesta básica, agasalho no frio, chocolate na Páscoa, brinquedo no Natal, e isso, só isso, ser chamado de programa de voluntariado, penso que temos um grave problema. Se as empresas têm a governança, podem decidir e ainda têm um recurso a partir dos seus, as empresas que têm fundações, institutos, estou falando de médias e grandes empresas, se podem fazer mais e não fazem, elas também estão, então, puxando o voluntariado para que permaneça, não vou nem falar para trás, mas para que permaneça onde está. Então, vocês já estão notando que o Rodrigo está ficando afiado aqui na fala, né? Chegou trazendo muita coisa suave, e agora está carregando o discurso, está carregando a fala. É para fazer isso que aqui estamos. Só existimos enquanto Minas Voluntários e para fazer esse estudo, se for para provocar mudanças. Outro dia eu vi um mapa mental que eu achei o máximo. Um mapa mental, coração e cérebro. Todo mundo já ouviu isso, isso é muito utilizado. Você, né, trabalhar essa relação, agir com a razão, não, pensar com a razão, atuar com o coração. Tem gente que inverte essa relação, mente, cérebro e coração, sentimento, emoções e a análise mais crítica, mais prática. E aí, esse mapa mental tinha um cérebro gigante e um coração. E aí eu fiquei pensando que o voluntariado brasileiro tinha que ter desenhado no mapa mental um fígado e um rim, uma vesículas, para quê? Para filtrar as toxinas de um modelo de voluntariado extremamente ultrapassado. Então, gestor de voluntariado, quem quer pensar o futuro do voluntariado no Brasil, tem sim que fazer esse equilíbrio mente-coração, mas ter um fígado ali dentro do seu programa, da sua instituição, muito saudável para filtrar essas toxinas, que às vezes nem é culpa do gestor do programa, porque muitas vezes a ordem vem de cima. Eu estou falando também de governos, também de instituições sociais. Olha, não fique inovando muito com o voluntariado, não. O voluntariado é o seguinte, nós precisamos posicionar institucionalmente. Então, vamos fazer isso aqui, vamos fazer as fotos, as matérias na comunidade, jogamos no papel reciclado 90 e entregamos junto no relatório final. Não queremos muita inovação, não inventa moda, não. Não precisamos de política pública, voluntariado é ali, é mão na massa, é só chegar lá e fazer acontecer. Esse discurso já pegou e é um discurso extremamente perigoso. Então, estamos aqui para lançar o olhar e provocar o tempo todo os colegas a pensar aí fora da caixa sobre esse assunto. Vamos avançar. Então, temos aqui um verdadeiro alinhamento estratégico. Já, para quem não conhece, eu vou apresentar o conceito escrito de voluntariado transformador, viu? Que às vezes a pessoa está aqui assistindo conosco, está assim, mas eu conheço voluntariado. Esse negócio de voluntariado, esse transformador aí, o que isso quer dizer exatamente? A palavra transformador é muito poderosa, ela traz muita coisa, mas transformador para quê? Ele pode ser transformador para ficar pior do que já é, ficar ainda mais amador e assistencialista. Então, nós temos que justificar esse termo aí. Já eu conto para vocês. Mas vamos lá. Primeiro ponto, Agenda 2030. Então, a ideia do nosso olhar moderno do voluntariado é voluntariado transformador. Como é um eixo de vanguarda, precisa estar alinhado com tudo o que surge de novidade
e, principalmente, o que as novidades trazem de essência e poder de transformação real. Porque nós, seres humanos, que estamos dentro de uma ideia e de uma relação com a linguagem, nós gostamos de renomear as coisas. Eu disse isso já, né? Eram ODMs, agora são ODS. Nós tínhamos responsabilidade social empresarial. Aí depois, agora nós temos ISD, Triple Bottom Line. Vão surgir novos nomes. Agora nós estamos aí com um boom da inteligência artificial. Cidades inteligentes, Smart Cities. Esse, para mim, foi o melhor. Nós nem somos cidadãos inteligentes ainda, em termos de viver ali em sociedade, em comunidade, e já criamos as cidades inteligentes. Sensacional. Se a nossa amiga Marlene estiver por aqui, ela vai gostar disso, porque ela tem essa ideia do cidadão inteligente, né? Mas precisamos primeiro nos tornarmos cidadãos colaborativos, voluntários, dentro de um corpo coletivo, que é essa mudança, enquanto postura, pensamento e ação, que vai gerar, então, a possibilidade de cidades inteligentes. Lógico, aqui estão as cidades inteligentes focadas primeiro no uso da tecnologia. Estou falando de câmaras de reconhecimento facial, sistemas acurados de medição da poluição. Gente, quando você estuda sobre esse assunto, é impressionante o tanto que a inteligência artificial é benéfica para a humanidade, muito benéfica, na parte de saúde. Você imaginar que hoje você faz uma operação delicada por robôs, né, computadorizados, todos os avanços em todas as áreas, inegável. Porém, o ser humano que criou isso tudo precisa fazer o bom uso. E o voluntariado transformador não fica de fora, em hora nenhuma, de nenhuma dessas vanguardas. Mas voltando lá, então, ainda a ideia do cidadão inteligente. Ele precisa ser, para se tornar inteligente e ajudar a criar cidades inteligentes, um voluntário, colaborativo, mesmo que não seja uma causa específica, mas como convivência na cidade. Então, se os problemas em geral acontecem em alguma comunidade que está dentro de algum município, que está dentro de um estado, de um país, etc., é essa ponta mais sensível que precisa aprimorar a sua forma de fazer, mesmo que seja com o irmão ao lado, mesmo que seja a doação àquele próximo que não é o próximo a mim, mas aquele que passa próximo a mim. O próximo é aquele que está passando perto, independente se eu conheço ou não. Isso aí está dentro do carisma religioso, cristão, não vou nem entrar nos méritos. E, por fim, a era da informação, que é inegável, não temos como ficar de fora com o voluntariado, que é essa ideia de como trabalhar a relação do voluntariado online, que já existe há um bom tempo, mas com essa ideia dos algoritmos, Big Data, inteligência artificial, etc. Por curiosidade, vocês já ouviram falar, com certeza, e muitos têm conhecimento, do universo das startups. Startups são empresas que trabalham aí com soluções de problemas que ninguém pensou antes. Hoje o governo federal tem uma legislação, né, que vinha sendo construída há mais tempo, sobre as startups, facilitando a criação das startups e tal. E aí eu vi lá, você tem fintechs ligadas à área bancária, não é isso? O Nubank, aquele aplicativo, é uma fintech. Você tem as edutechs, você tem muitas startups ligadas ao universo, ao mundo da educação corporativa, empresarial, governamental, muitas. Você tem de mobilidade, você tem o Uber, por exemplo, Airbnb, que é para questão de hospedagem. Então, todos os problemas humanos, você tem ali aplicativos. Eu falei assim, não é possível que esse pessoal é tão ligeiro que eles já criaram alguma coisa para acelerar essa ideia das cidades inteligentes, do cidadão participativo, voluntário. Não só criaram, vocês já ouviram falar disso, GovTechs? Nós temos GovTechs, sim senhor, já criaram mais de 50 no Brasil para ajudar nessa relação cidades inteligentes,
cidadãos mais participativos, sustentabilidade, incluindo voluntariado, etc, etc e tal. Depois, quem tiver interesse pode chamar no privado, que eu passo materiais, estudos, referências, documentos mapeando as GovTechs que estão aí bombando com as cidades inteligentes e esse todo. E aí eu me pergunto, onde está o gestor do voluntário, gestor de voluntariado ou voluntário, o próprio gestor, né, fazendo a autogestão da sua carreira de mente pensante da organização na interface com todos esses temas? Nós temos algumas opções. Vamos fazer algo a respeito para colocar nos nossos relatórios e dizer que também estamos alinhados às novas pautas? É uma opção. Fazer uma espécie de marketing com as temáticas. 2, no negócio da empresa ou do governo principal, eu não consigo incluir nenhum estudo sério sobre isso. Então, se eu não posso fazer de verdade, eu vou saber talvez alguma coisa, mas não vou colocar. E se eu trouxesse a terceira via? Podemos participar de tudo isso por meio ou através, como queiram, de programas de voluntariado em interface com as novas temáticas. Por quê? Porque todos os jovens voluntários, ou jovens de qualquer idade, estou falando do 8 a 80, todos eles têm algum interesse por temáticas de vanguarda. E se eu tiver um programa de voluntariado para fazer isso na minha organização, por meio do voluntariado, eu posso fazer. Eu lanço um edital, abrindo vagas com voluntariado barra cada uma dessas interfaces. Já é uma senhora forma, uma grande maneira de aprimorar a gestão do seu voluntariado interno. E aí você está falando assim, ah, beleza, mas vocês fazem assim? Fazemos. Hoje, ou mais tardar no inicinho aí, na primeira semana que vem, antes do dia 10, nós vamos lançar o edital da Fundamig e Domínios Voluntários, com apenas 5 vagas de cada uma dessas áreas. Voluntariado barra ODS, Agenda 2030, ESG, Smart Cities, a questão da inteligência artificial. Por quê? Porque nós vamos atrair academia, atrair estudantes que precisam e gostam e querem e podem utilizar ali algumas horas para melhorar e aprimorar o seu currículo. Isso já é comprovado. Ajuda na colocação profissional, a experiência de voluntariado. Então, nós queremos, como se diz, fragmentar os mitos. É muito melhor já ser franco e dizer que entende que a rotatividade do voluntariado é alta e, às vezes, o estudante vem mesmo só para ter o currículo e, nessa experiência ali, que a princípio era com um interesse determinado, transforma pessoas e vidas para que se tornem lideranças desse novo voluntariado. Às vezes é nesse momento que o sujeito é ali arrebatado por esse universo de transformação maravilhoso que é ajudar pessoas. O voluntariado talvez seja uma das únicas atividades que possibilita. Olha que interessante isso. O voluntariado é uma das únicas atividades que possibilita que você, em serviço voluntário, converse pela primeira vez com o estranho como se fosse seu irmão. Porque o voluntariado transformador é a prática sistêmica e sistemática do bem, não apenas o bem como caridade, mas o bem como transformação, como fala de líder para líder, de olho no olho, tomada de decisão, aprimoramento do programa interno de voluntariado na empresa, gestão mais eficiente do voluntariado na organização social, sair da posição de coitadinho, que faz quando dá ou quando tem doação, para protagonista e transformador. Transitar do pires na mão para o aperto de mão em pé de igualdade com os tomadores de decisão, que, afinal de contas, estão lá, em cada um dos seus postos, para gerar lucro social, não apenas o lucro empresarial. Não vou nem entrar nesse assunto, que isso é público e notório, que uma empresa que gera lucro, ela gera também transformação na sociedade, gera também emprego. Governos não existem apenas para manutenção de poder de partidos, existem para servir os cidadãos.
Organizações existem para potencializar atendimento à causa para que ela foi criada. Então, se a organização social está perpetuando uma causa, deixando ela como sempre esteve, ela ainda não é transformadora e ainda não faz de forma satisfatória a sua missão. É o remédio amargo da realidade, mas depois da colher de óleo de peixe, rícino e bacalhau, quem é mais antigo já deve ter tomado isso, ou o verme, né, o remedinho para curar os vermes. Com a brincadeira à parte, tomando o remédio amargo, temos também soluções para esse, né, voluntariado moderno, essa sustentabilidade real que queremos aprimorar. Vamos lá. Ô, gente, como a Júlia já disse no início, vocês podem ir tomando nota, vai ter um espaço no final, nós vamos ter aí uns bons de 20 a 30 minutos de debate. Então, de tudo que nós falamos até aqui, caso tenha alguma dúvida, sugestão, sabatina, provocação, essas duas, a parte da sabatina, da provocação, das perguntas difíceis, aqui do embate de ideias, para mim é a mais saborosa, porque o modus operandi nós já temos pronto. Nós queremos agora pensar vanguardas, pensar inovações. Então, se vocês tiverem qualquer dessas coisas, por favor, partilhem conosco logo mais. Vai ser aberto o espaço, o tempo para nosso debate, nossa partida. A primeira reflexão que eu chamo de hipótese, eu até defendi isso numa dissertação de mestrado em 2014, em Portugal, que é fruto dessa dissertação, gerou, né, a nossa publicação, que vemos aprimorando, é um livro orgânico, que é o 2050, Voluntariado e Sustentabilidade. Foi relançado agora no ENATS, 18º Encontro Nacional do Terceiro Setor, que a Fundamig foi uma das organizadoras, Minas Voluntários de Apoio, e o nosso 8º Fórum Internacional. Este livro que está aqui, viram o cuidado de montar o cenário aqui, ó, estrategicamente, e também mostro para vocês. Estes livros não estão aqui à toa, porque eles serão sorteados de presente para vocês que estão aqui participando conosco, tá bom? E aí, é um livro vivo, em constante reedição. Por quê? Porque todas as vezes que nós falamos sobre isso, conversamos com gestores, surgem novidades, é necessário reescrever. Não temos muito costume de ficar reescrevendo práticas. Mas como já reescrevemos, vamos dizer assim, durante 480 anos, um voluntariado muito pouco transformador ou assistencialista, dos próximos 20, nós vamos ter que acelerar a transformação. Então, é como se estivéssemos propondo aqui no curso, no livro e na nossa forma de ver o voluntariado, de trocar o carro em movimento, trocar o pneu do carro em movimento. Ou, se você quiser, trocar a asa de uma aeronave em voo. Ou, se você quiser, de um transporte tripulado à Lua, trocar o seu propulsor, que agora nós temos a SpaceX e outras levando viagens à Lua, porque não fomos capazes de gerir bem a Terra. Olha só o Rodrigo provocando mais uma vez. Será que não seremos capazes de gerir bem as ações sociais, as coisas que fazemos aqui embaixo? Eu não quero sair deste planeta. Logo, precisamos aprimorar. Então, aqui a primeira brincadeira, que é, por isso eu falei isso tudo, é a nossa síntese aqui, que foi a dissertação baseada nisso, para ninguém hesitar que o voluntariado e sustentabilidade são conceitos complementares. Se não tiver voluntariado transformador, não há sustentabilidade. Ponto final. Meu Deus do céu, de onde você está tirando isso? Do simples motivo de que, se a colaboração pelo voluntariado não for transformadora, a sustentabilidade foi e sempre será um discurso maior do que uma prática. A sustentabilidade, se a gente trabalhar o conceito básico, e foi essa minha defesa lá, ela não é um equilíbrio de um tripé de meio ambiente, economia e a sociedade. Tem outras coisas, né? Tem
as questões culturais, políticas, mas o tripé básico da sustentabilidade é econômico, social e ambiental. Esse é o triple bottom line. Eu pergunto aos senhores, existe real equilíbrio desses três eixos? Ou o eixo econômico sempre acaba ditando o que é feito no eixo ambiental e social? Os senhores ilustres têm a resposta. Uma coisa é o discurso da sustentabilidade, outra coisa é o real equilíbrio. Um item para aprimorar e termos real equilíbrio é que os representantes de qualquer setor conversem em pé de igualdade com os setores que têm a decisão do poder político barra econômico. Porque senão nós vamos só nos adequando às decisões do poder político barra econômico. Não estou falando de nada partidário, nem de luta de classe, não estou resgatando nenhuma das teorias clássicas, nada disso. Eu estou dizendo que nós, cidadãos, no século XXI, como lideranças, mentes e transformadores, não é isso? Gestores transformadores, se não dermos a nossa quota parte de contribuição pelo voluntariado, viu? O voluntariado não é uma tarefa a mais que vamos colocar em nossa agenda, que já é extremamente atribulada. O voluntariado transformador é apenas um modelo de pensamento que posso fazer a partir de agora no meu dia a dia de gestor. Governo, empresa, sociedade civil, organizações de pequeno, grande e médio porte, eu que não estou vinculado a nenhuma instituição dentro da minha comunidade, etc, etc. Então, primeira, essa hipótese. Vamos ver se ela valida ou não. Vamos lá. Primeira coisa é nós pensarmos que cada setor, cada voluntário, cada indivíduo, cada gestor é uma célula dotada de consciência. De onde estamos tirando essas ideias? Nada mais, nada menos do que Albert Einstein. Os colegas sabem por que Albert Einstein se tornou. Ele é um dos maiores cientistas de todo o mundo, sem sombra de dúvida. Mas talvez não tenha sido o maior em termos de número de descobertas, patentes científicas, etc, etc. Porque o Einstein se tornou um ícone pop também. O Einstein é um cientista que mais se posicionou, que mais apareceu nas revistas, foi capa de todas as revistas importantes, Time, tudo que vocês imaginarem. Tem aquela famosa foto do Einstein com o cabelo todo desgrenhado, com a língua para fora. Quem não conhece essa foto? Sinônimo de física, grandes cientistas, o Einstein está lá, ele vira camiseta. E ele não chegou nesse ponto à toa, porque o Einstein tinha duas características e a gente traz aqui para vocês. A primeira delas era o seguinte: para a resolução de problemas complexos, é preciso primeiro observar a realidade de forma simples. Então, um olhar despretensioso e simples para grandes problemas do nosso voluntariado é uma forma, à la Einstein, de chegar a grandes soluções. Primeira coisa, olhar problemas de forma simples. E segundo e mais importante, e a Júlia, que é da área de comunicação, e todo mundo aqui que tiver, a maioria das organizações tem setor de comunicação, considero a comunicação, seja interpessoal ou organizacional, o endomarketing para dentro e o marketing externo, muito importante. O marketing é também chamado de estratégico. Vai concordar comigo que outra grande habilidade é a comunicação. Capacidade de comunicar bem. Então, essa célula dotada de consciência, esse voluntariado transformador tem que ser bem comunicado. Se eu falar aqui o tempo todo e ninguém entender nada com nada, o que esse Rodrigo está falando? Meu Deus do céu, o que é isso? Voluntariado, sustentabilidade, o que isso tem a ver com inteligência artificial, que mistureba de itens, etc. E aí eu digo para vocês, não há mistureba nenhuma, porque voluntariado é sustentabilidade. Está contido num conceito maior. Só há sociedade harmônica igual, só há equilíbrio, harmonia, se formos
cidadãos colaborativos dentro desse sistema. Não tem outra saída, infelizmente. Os mais egoístas, sinto muito, não existe outra força mais capaz de perpetuar uma espécie que não a colaboração. E aí, por que eu citei o Einstein? Porque o Einstein escreveu um livro chamado O que é Física? Quem nunca leu esse livro, mesmo não sendo da física, eu sugiro fortemente. Ele escreveu esse livro com um outro autor chamado Enfield, Einstein e Enfield. O que é física? Por quê? Porque o Einstein escreve um livro para leigos. E como o Einstein, sendo um grande cientista, como ele vai explicar a física quântica, por exemplo, para leigos? Fiquem tranquilos, não vou fazer nada ligado a coaching, porque agora esse universo nada contra os coaches sérios, tá bom? Existe até cura quântica, terapias quânticas, os coaches também se tornaram quânticos, e não me assustarei se surgir em breve alguém levantando a bandeira do voluntariado quântico. Brincadeiras à parte, o adjetivo quântico, igual sustentabilidade, né? É uma coisa muito falada, muito dita, pouco compreendida, inclui essas novas coisas de metaverso, novas tecnologias. O Einstein explicou a física quântica em uma frase, um trecho, e eu explico para vocês, para ilustrar a capacidade de explicar uma coisa muito complexa de forma simples. Ele pediu para imaginar um monte de areia. Quem aqui já fez reforma? Reforma na sua casa, reforma na sua empresa. Como a areia não tem valor, o que fazemos? Colocamos a areia do lado de fora, no passeio. Na primeira enxurrada, ou alguém passa e pega, ou uma grande ventania, essa areia se espalha. E não há problema nenhum, porque é apenas areia. Se você joga uma lupa no monte de areia, você vai ver os seus grãos, que estão bem definidos. E estes grãos de areia, olhados mais de longe, formam um monte. O que é a física quântica? Se o grão de areia fosse tão importante como um grão de ouro, ele seria medido na mesma exatidão. Vocês já viram aquelas balanças de precisão para medir ouro? Elas são de gramaturas milimétricas ali, porque tem muito valor. Logo, se você observar a matéria bruta, a física quântica, a física das partículas, é a menor forma possível de ser medida pelo homem, que tem uma importância extremamente necessária para a humanidade, para a física, para o que seja, porque ela se torna granular. Então, a menor partícula possível que observamos no grão de areia, que não tem valor se deixamos no passeio, é o grão do gestor de voluntariado na organização ou no voluntariado em seu conjunto. Estamos dizendo que não é possível olhar o voluntariado mais com indiferença ou de soslaio. O voluntariado agora passa a ser observado como uma atividade poderosa, tão valiosa quanto o grão de areia, que na explicação do Einstein é tão valioso quanto o ouro e por isso precisa ser medido. Na física, a quântica mede essas partículas. No grão de areia, o exemplo do Einstein, a areia se tornou valiosa, então eu vou medir cada grão. E no nosso exemplo, o gestor de voluntariado agora tem uma lupa, tem uma famosa câmera de quem está conversando sobre esse assunto, sobre a sua gestão do voluntariado, inclusive sobre a gestão de si mesmo, quando não está usando o próprio tempo de forma remunerada. Não tenham dúvida de que o olhar para o gestor que coordena e toma decisões em relação ao voluntariado será também vantagem competitiva de mercado, de posicionamento de marca, de posicionamento pessoal, personal branding, já ouviram falar disso? Como você aparenta, se você é ou não colaborativo. Atitudes egoístas já estão sendo substituídas há um bom tempo pela atitude mais colaborativa. Vocês já ouviram falar? Vários termos surgindo. Psicologia positiva, nós temos aí comunicação não violenta, que é uma coisa muito necessária, empatia, né, a comunicação ligada à empatia, design thinking, muitas coisas surgindo
para melhorar esse olhar, essa relação, essa forma de comunicar. Vamos lá. Olha o espiritualista italiano Pietro Baldi, autor do livro A Grande Síntese, que é uma metafísica ali entre ciência e espírito. Alguns dos colegas já ouviram falar de Pietro Baldi. Ele morou metade do tempo na Itália, metade do tempo no Brasil. Ano passado fez 50 anos do seu falecimento. E um dos seus livros chamados Princípio de uma Nova Ética, o Pietro Baldi, que eu acho importante fazer um parênteses, ele não foi tão bem compreendido, porque ele era colocado ali na prateleira de esoterismo e tal, mas ele é um cara muito mais do que isso, muito mais um grande pensador e filósofo que residiu no Brasil um tempo. E aí, esse livro, Princípios de uma Nova Ética, ele dizia o seguinte: num futuro, que não é agora, ele escreveu esse livro ali por volta de 1950, alguma coisa do tipo, a colaboração, a ideia de sustentabilidade, os homens entre si, os homens com a casa comum, que é o planeta, vai ser uma coisa natural, vai ser uma coisa, uma necessidade latente, tão natural quanto o ar que respiramos. Então, quem leu esse livro na época, você imagina ler isso na década de 50, soava estranho. E é exatamente o que está acontecendo. Então, ele realmente é um autor que quem não conhece vale a pena procurar, muito visionário. E aí ele brinca, essa frase eu acho muito legal, que seria um absurdo imaginar que o processo evolutivo da natureza ou da biologia, ou como você queira, ficaria ao dispor da nossa evolução enquanto espécie. Na verdade, o surgir da consciência é um efeito e não a causa do amadurecimento. Rodrigo, traduz essa filosofia toda aí, que esse negócio é muito... Esse papo está muito filosófico. Vamos para um negócio mais pragmático. A tradução é simples. Não é a sociedade que está amadurecendo a sua consciência. A maturação para a colaboração é também uma atividade, uma evolução da própria biologia. Meu Deus do céu, o que estamos falando aqui? Caminhar para modelos de sociedade mais colaborativos, o voluntariado transformador e não apenas essencialista, cidades e cidadãos inteligentes, o melhor uso da tecnologia e da inteligência artificial é também uma maturação da espécie biológica antes de ser apenas fruto da nossa razão e da nossa criação sobre o mundo. Polêmico. É para onde caminhamos. Se você imaginar, antes das leis, dos pactos sociais, dos contratos, uma tribo queria um determinado território, eles guerreavam, não é isso? Guerreavam em todo, né? Temos legislações. Na sociedade moderna, contemporânea, capitalista, somos egoístas, não somos? Em geral, como sociedade, não cada um de nós, em geral. Então, o egoísmo está com os dias contados. Os arranjos colaborativos, você gostando ou não, ser entusiasta ou não do voluntariado transformador, da sustentabilidade, é parte de uma evolução em curso. É melhor nos adaptarmos enquanto espécie a um modelo colaborativo. O voluntariado não é apenas uma ideia, é uma ferramenta. Voluntariado transformador sustentável. Pode passar? Olha essa. O Bergson, Henry Bergson, ele ganhou o prêmio Nobel. Ele é ligado à área também de literatura e filosofia. A consciência, então, é um traço de união entre o foi e o que será. Uma ponte entre o passado e o futuro. Porque a consciência te dá uma centralidade do lugar atual. O exemplo, os animais, pelo menos que eu saiba, os estudos até aqui apontam, eles não têm consciência, não é isso? Um cachorro não tem a consciência de que está envelhecendo. Não observa as rugas nascendo em seu rosto. Não se preocupa com alguns itens. Ele simplesmente passa aquele período de tempo. A consciência, que é esse trato de união entre o passado, né, e o que será o futuro, é uma questão propriamente humana. A consciência é o aqui e agora. E não há futuro diferente possível se o aqui e agora não for
também diferente e também possível. Então, não existe esse negócio de mudanças lá na frente. Existe agora, hoje mesmo, depois do nosso bate-papo, do mini curso, o que efetivamente eu consigo aprimorar no meu voluntariado, que já pratico como pessoa, dentro da organização, etc, etc. Só é possível essa ponte de futuro se eu começo exatamente agora. Vamos lá. Pode estar assim. E aí, a brincadeira de novo com o Einstein, que fez o grão de areia, ou o cidadão. Imagina um cidadão sendo observado de como pratica o seu voluntariado por essa inteligência da natureza. Não é inteligência, estou falando nada metafísico porque se eu não fizer, então para quem tem a espiritualidade mais acentuada, estou falando disso não. Estou falando de segmento natural da nossa espécie. O valor de cada indivíduo dentro desse coletivo. E aí ele brinca, né, aqui o Einstein, que nenhum problema pode ser resolvido com o mesmo estado de consciência que o criou. Significa que o nosso voluntariado assistencialista não será resolvido e pouco transformador se não mudarmos, então, a consciência para o voluntariado. Vou reforçar pela segunda vez, hein, gente, para não ter mal entendido. Não temos nada contra o assistencialismo. Só temos a certeza, não é nenhuma hipótese, é uma certeza, de que o assistencialismo puro e simples, ele mais traz dependência do que emancipação. E uma pessoa que precisa de assistência precisa também dar o seu passo à frente. Ela precisa fazer o seu salto evolutivo. Sob pena de fracassarmos em nossos programas e projetos nas organizações, caso não formos capazes de transformar a realidade de verdade. De transitar de um modelo basicamente assistencialista para um assistencialista / transformador, que depois se tornará colaborativo / transformador. Não é sonho, não é ingenuidade, é ciência e possibilidade real. Mais um. Já estou quase terminando, viu, gente? Para passarmos para o debate. Eu não esqueci do nosso debate, estou muito atento aqui ao nosso horário. Então, uma primeira equação que deve ser mais difícil do que as equações da física, olha só, hein? Uma equação mais difícil que as da física ou da matemática, o ser humano está a olhos vistos agora, né? Estamos tendo aquecimento, questão dos oceanos, da água, pandemias, ajustes, todos esses são, de alguma forma, reclames da natureza. A natureza tem sua forma de reclamar o mau uso da casa comum, que é o planeta Terra. Então, nós dilapidamos muito a natureza enquanto espécie, e agora estamos precisando aliar essa ideia de sustentabilidade para regeneração a uma prática efetiva. Vocês já ouviram isso? Existe já uma corrente de pensadores, filósofos, acadêmicos, dizendo que o termo sustentabilidade, nós nem praticamos ele ainda, de fato, já se tornou obsoleto. A hora agora é da regeneração, porque nós perdemos o time de fazer uma sustentabilidade real. Então, como não conseguimos ser sustentáveis, temos que regenerar o que vimos destruindo no caminho. A regeneração global, tem um instituto com esse nome, por exemplo, é essa ideia de uma regeneração completa de pensamento, de prática. Não precisaríamos mudar o nome sustentabilidade caso tivéssemos feito o dever de casa. A Agenda 2030, que começou em 2015, acaba em 7 anos, não é isso? 2023 mais 7, 2030. Há um pesquisador economista americano que está monitorando os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em todo o mundo. A pesquisa dele aponta que, no ritmo atual, isso é global, tá, gente? É um relatório, um estudo global. No ritmo atual, só alcançaremos os objetivos de 2030 em 2082. No ritmo atual, da ideia de sustentabilidade, só vamos alcançar objetivos de 2030 em 2082. Então, nós estamos com um pequeno atraso de 52 anos e sinto que, se não mudarmos realmente a nossa ideia, a visão do voluntariado para os próximos 20 anos,
não terá nem sustentabilidade, nem regeneração e nem nenhuma outra palavra, porque estamos colocando em risco a nossa sociedade. E para não dizer que eu não dei nenhum exemplo concreto, quem nunca viu ou viu, tem o TED, aquele TEDx, né, aquelas pequenas palestras, tem o livro, ou já ouviu falar desse autor, ele tem muitas entrevistas. Jared Diamond, ele tem um livro chamado Colapso, como as sociedades entram em ruína. Então ele dá o exemplo dos grandes impérios, da Ilha de Páscoa. Por que cidades entram em ruína? Por que sociedades, civilizações antigas desapareceram? A maioria das vezes foi porque não estavam dispostos ou não foram capazes de colaborar entre si. O voluntariado transformador, nessa perspectiva dos próximos 20 anos, é a forma mais concreta, sistêmica, organizada, que pode ser gerida, de colaborar de forma certa, que possa ser mensurada, monitorada, e ainda tem, pelo menos no Brasil, já 480 anos de tradição. Só precisamos mudar a forma de fazer. É ou não é um grande achado? Pode passar mais uma? E aqui, a ideia de quebrar as dualidades. Um problema, então, que deixo, e também um problema / provocação, é que nós somos duais em geral. É esse ou aquele, é quente ou frio, é bom ou mal. Então, geralmente, quando a organização está nesse nível, que não há uma conversa, um amadurecimento real para dialogar com governos, dialogar com empresas, ela às vezes vê a questão do mercado e da economia como um inimigo. Não existe isso, não é? Cá para nós. O mercado, o modelo capitalista, ele tem seus problemas, mas é um modelo que adaptou. Não estou falando que ele é bom, que o socialismo é melhor. Não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo que, geralmente, colocamos as coisas em choque, né? Economia versus assistencialismo versus sustentabilidade, essa equação não fecha, porque o fator econômico está sempre querendo ali ganhar mais, aumentar o lucro, o empresário isso, aquilo. Estamos numa conversa acima desse nível. A nossa conversa é a seguinte: como nós, gestores de qualquer setor ou do social, fazemos o nosso voluntariado de alto nível, alta performance, conversando olho no olho, de igual para igual, com ideias niveladas, conhecimentos reais, para melhorar as práticas da ponta, do assistencialismo para a sustentabilidade, da forma de fazer programas sociais. Você que é gestor de programa de voluntariado na instituição, como, nesse sentido, provocar e abrir os olhos do gestor principal da organização. Eu acho que eu não estou falando uma coisa que não é possível. É possível. E aí depois a brincadeira, que isso precisa então transitar, e agora, depois desse, só mais um para finalizar, essa ideia de economia, assistencialismo e sustentabilidade. Eles não são contrários, não é? Uma economia equilibrada tem um grau de assistencialismo. Para quem ainda não está inserido, o relatório, qual é o documento principal? Porque todo mundo fala ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. ODS é apenas a ferramenta visível, mais visível, de uma agenda maior, chamada Agenda 2030. A Agenda 2030 produziu um documento. Como Filtering. O que é o documento? Nosso futuro comum. Não é isso? E esse documento, que já é uma evolução e uma sequência de vários outros documentos anteriores, nós estamos falando Estocolmo 72, a primeira grande conferência, Conceito de Sustentabilidade, 1987, Eco 92, não vou listar não, Joanesburgo. A ideia de sustentabilidade aí é cinquentona, tem muito tempo. E aí eles falam, evoluir sem deixar ninguém para trás, é o documento atual. O documento anterior da Eco 92 tinha aquele negócio, Agenda 21, todo mundo ouviu falar muito disso. Mas nós já entramos no século 21, já temos 23 anos de século 21. Então nós precisamos quebrar um pouquinho esse marasmo, não é? A ideia de
avançar sem deixar ninguém para trás. Então, a ideia é, a economia não vai mudar de roupa, ela tem um modus operandi, o assistencialismo continuará sendo praticado, ninguém quer que ele deixe de ser praticado, mas a ideia de sustentabilidade tem a ponta mais sensível no voluntariado. E aqui eu termino dizendo, o voluntariado pode ser o mão na massa, que todo mundo conhece. Pode ser voluntariar a forma de olhar, voluntariar, o olhar. Eu, enquanto gestor, como olho para os demais setores? Eu olho com superioridade, eu olho de forma que, estando no governo, eu preciso apenas da manutenção do voto nas comunidades, estando na empresa, eu preciso apenas de fazer um marketing institucional, ou eu posso fazer mais transformação nas comunidades do entorno. Eu, na organização social, estou, de fato, transformando ou apenas perpetuando o modelo que está aí, que já está obsoleto? Estou falando de ciência, tá? Obsoleto economicamente, para instituições, obsoleto como projeto. Quem já estudou o projeto, aquele PMI, e tem o específico do terceiro setor, PMDPRO, aquelas janelas de decisão, os momentos críticos, é como se fosse isso aplicado ao voluntariado. Estamos num momento, uma janela de decisão. E aí eu retorno e fecho por aqui. Nada é tão poderoso quanto a ideia em que o tempo chegou. Bem-vindos ao universo do voluntariado transformador, convidando-os a serem co-participantes, protagonistas nos próximos 20 anos, não como grãos de areia que são levados com o pensamento da maioria, mas como grão de ouro, que foi ensinado a medir por Einstein e agora aplicado aqui pelos meros mortais. Muito obrigado, está aberta a sabatina e debate. Excelente, Rodrigo. Deixa eu ver aqui que tinha já algumas pessoas com a mão levantada, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que nós estamos. Vou passar a palavra aqui, então, para a Juliana Viana, que está aqui inicialmente. Juliana vai receber uma solicitação e aí clica nela para aparecer aqui conosco, Juliana. Peraí, deixa eu enviar novamente, permitir participação. Vamos ver se ela consegue entrar aqui com a gente. Não, recusou o convite. Então, às vezes, ela está querendo só escrever ou então levantou sem querer. Deixa eu mandar para o Robson, então, que está aqui na fila com a gente. Robson Melo, representando a Fundais. Olá, Robson, tudo bem? Nós estamos... É só você abrir aí a câmera e o microfone que nós vamos te ouvir e te ver. Uma boa tarde, gente. Eu vou só de microfone, pode ser? Claro, prazer revê-lo, Rodrigo. Prazer revê-la, Júlia. E obrigado pelo convite de poder estar aqui nesse mini curso. Rodrigo, eu sempre venho refletindo sobre sustentabilidade e tendo eu feito essa reflexão, inclusive na escola de negócios chamada Fundação Dom Cabral, né, eu gosto sempre de citá-la porque Fundação Dom Cabral, Fundamig, tudo se confunde como voluntário e sustentabilidade. Então, nesse sentido, eu desde lá, eu venho pensando que a sustentabilidade, não há um estado de sustentabilidade, mas existe uma direção para a sustentabilidade. Com isso, quero dizer que o voluntariado, o voluntário em geral, ele não precisa e necessariamente ter um ponto onde ele vá chegar, mas sim um objetivo para onde ele queira levar o seu talento, o seu tempo, essa coisa toda. Então, se me permite, Rodrigo, eu quero não jogar truco com você. Quem sou eu? Eu sou ruim de truco, mas complementar essa ideia. Sustentabilidade não é uma coisa estática, como muitas vezes a gente coloca como imagem o tal do triple bottom line. Eu prefiro
aquele brinquedinho do berço da criança, o mobile, né? Que normalmente ele gira e é instável. Então, eu não acredito em equilíbrio estático para fazer uma boa imagem da sustentabilidade. Eu acredito no equilíbrio dinâmico. Quer dizer que uma dimensão, eventualmente, vai pesar mais do que a outra, né? Então, ao abrir uma estrada, a dimensão ambiental ela perde para que a dimensão social econômica ganhe, né? Então, sustentabilidade é essa busca desse equilíbrio, mas não é estático, é dinâmico e é para, não é de, não é um estado de chegada. E gostaria, Excelente. Rodrigo, Pode e completar. complementando, para eu não interromper mais uma outra vez, gostaria de conhecer o edital de recrutamento e seleção para voluntários. Porque profissionalização, de certa forma, é disso que nós estamos falando, né? Não que tenha que ser remunerado, mas profissionalizar é preciso começar com o processo de seleção e recrutamento. Exato, Robson. Não só vamos encaminhar o edital, como todos os documentos correlatos a essa gestão do voluntariado que o amigo tem interesse e os colegas, porque nessa ideia de sustentabilidade, que não é um lugar específico, mas para onde vamos transformando e mudando, essa colaboração, inclusive, desses modelos, ela é essencial. É diferente, né, por exemplo, de uma fórmula de uma Coca-Cola, que a empresa nunca vai fracionar aquela fórmula, ela é única. A brincadeira de fórmulas positivas na área social, elas não só podem, como devem ser partilhadas. E aí adorei a sua colocação sobre a brincadeira do móvel. E outro dia eu estava pensando em um outro brinquedo, que é aquele cubo mágico. Eu conheço como cubo mágico. Acho que hoje os jovens, os mais jovens, né? Todos nós somos jovens. A Júlia ali mostrando um. O cubo mágico, que é uma brincadeira de encaixes, onde você vai chegar a uma cor. E aí essa cor vai ser uma cor em cada momento. Mas não existe paleta de cores ou harmonia de uma impressão, vamos dizer assim, se não tiver a mistura, em alguns momentos mais carregada ou menos, daquelas cores básicas. Que dentro de processo, quem conhece de gráfica, você tem ali magenta, tem o vermelho, o azul, o amarelo, que são as cores que se misturam. Então, essa ideia do móvel, complementada por essa ideia do cubo mágico, eu acho que é o melhor modelo. E a sustentabilidade, tanto é esse lugar, esse ponto, esse confiar no futuro que o amigo falou, disse, que se for na mensuração pelos ODS, e aqui provocando quem gosta demais, porque é muito bom mesmo, os ODS no seu documento final, ele é bem frágil. O documento final do ODS beira quase um idealismo transcendental, muito romântico e pouco pragmático. Então, nós temos defendido uma linha que é uma brincadeira de chamar idealistas pragmáticos. Nós temos até que o Idealist, organização parceira da Fundamig, o dia do idealista, temos o dia de doar. Nós temos que ser idealistas / pragmáticos. Então, enquanto a sustentabilidade não é esse local fixo, como um amigo disse com maestria, esse futuro que acreditamos ser melhor vai sendo construído a par e passo, com idealismo e o pragmatismo necessário, onde o voluntariado transformador é a sua ponta mais concreta e mais sensível. E aqui, só completando, estou falando de voluntariado de lideranças também, por exemplo, sabendo que o amigo coordena aí essa federação no Espírito Santo, e já conversamos antes da sua visão ampliada de pensar, né, a vida individual e coletiva. Então, é um complemento muito, muito bom. Vou chamar agora a Patrícia, da DI Brasil, que está aqui com a gente. Acredito que seja Patrícia, está aqui só o nome DI Brasil, e eu usei aqui a suposição. Patrícia, boa tarde, é você mesmo? E deixa eu abrir aqui. Boa tarde, gente.
Eu tentei, na hora que eu entrei, eu tentei mudar aqui o nome, mas porque vai para contabilidade, né? Mas não consegui, eu não sei muito mexer aqui. A tecnologia dá 7-0, todo dia um 7-1 diferente. É bom estar com vocês de novo, tá? Eu quero agradecer para o Rodrigo, a palestra, a aula, sempre é de muito aprendizado. Agora eu fiquei com uma dúvida, tá, Rodrigo? Como que a gente pode mensurar? Você estava falando num certo trecho sobre o valor da hora trabalhada dos voluntários. Realmente, é um negócio que é indizível, a gente não tem, pelo menos na TI Brasil, a gente não sabe quantificar isso. Então, como que a gente transforma essa atividade dos voluntários, essas horas trabalhadas, como que a gente coloca isso num relatório, tá? Isso aí a gente pode quantificar em espécie para falar do, do quanto de recurso que a gente tem. Como que isso acontece? Sinceramente, nós nunca fizemos isso porque eu não sei. Eu tenho aqui umas sugestões, mas vou passar para nossa amiga Júlia falar primeiro. É porque a gente faz isso, né? Então, vou dar um exemplo aqui na prática, Patrícia. Na nossa contabilidade, isso sai no nosso relatório da contabilidade, inclusive, a gente chama de orçamento econômico, né? Exatamente quantificando em valor hora mesmo. Você pega o valor de mercado, é a forma como nós fazemos na Fundamig, né? Aí com consultoria também do Rodrigo e chancela, né? Nós utilizamos o valor de mercado médio, né, daquela mão de obra e colocamos isso como um orçamento econômico, um valor que a gente capta, né, como recurso humano, mas que se nós não tivéssemos aquele recurso humano voluntário, nós pagaríamos, né, e entra nos nossos relatórios de contabilidade, inclusive, e aí eu vou colocar aqui uma média dos últimos anos. É algo que, inclusive, na Fundamig, depois dessa nossa parceria com Minas Voluntários, ele, inclusive, supera em 10 vezes a nossa receita real, né? Então, é realmente um valor agregado, um superávit, né, imensurável para a Fundamig e para todas as organizações que fazem isso. Tá? E a gente pode fazer, como nós nunca fizemos, nós podemos fazer. O negócio é que tem. ah, Vamos colocar que fosse uma pessoa contratada pelo salário mínimo, tá, gente? Vamos falar que fosse isso, que fosse essa a base. Mas aí nós teríamos os encargos trabalhistas, não, a gente calcula só em cima do salário mínimo, por exemplo? Você não tem o encargo, você não paga o encargo, né? Você só contabiliza aquele valor como uma receita econômica, uma receita, um valor que você economizou, né? É um valor que entra e sai sem passar, sem ser financeiro, mas ele é contabilizado, entendeu? Você não paga encargo sobre esse valor, não, obviamente. Eu acho que o Rodrigo tem mais esclarecimentos. Exato. O primeiro deles é que o que não é medido não pode ser ali mensurado. Então, às vezes, o primeiro importante passo das organizações que ainda não fazem é ter os termos de adesão ao serviço voluntário, o controle verdadeiro, real e constante das horas de voluntariado praticadas, e depois dessa mensuração você tem uma certa facilidade para fazer isso que a Júlia falou, que é ver ali daquela atividade específica, o valor de mercado e depois quantificar em horas. Como a Júlia mesmo deu o exemplo, no caso específico da Fundamig, o voluntariado superou em 10 vezes, a partir daqueles relatórios globais que eu trouxe para vocês, existem ali algumas mensurações que sociedades onde cidadãos são mais voluntários têm queda nos problemas que toda cidade tem. Então, está falando de tudo, de índice de violência tem queda, questão de melhoria da saúde pública. Você imaginar que a simples prática e a mensuração, que o voluntariado ele sempre será praticado em comunidade,
Pessoas do bem sempre vão ser colaborativas. O simples fato de medir e apresentar como resultado movimenta toda uma cadeia de stakeholders, para falar a linguagem aí, que podem ou não querer aprimorar e investir, né, vamos dizer assim, ainda mais. Quando o programa do voluntariado, perdoa o termo, fica muito amador e muito capenga, até os investidores saem, porque olha ali, não vê transformação, aquele mais do mesmo, então eu não vou aportar recursos. É uma forma inteligente para as organizações cuidarem da saúde e mostrar financeiramente o que o voluntariado gerou. Mais ou menos numa linha assim, olha aqui, né, parceiros, com o voluntariado até aqui, organizado como conseguimos e tal, nós já geramos isso de impacto. Imagina se esse programa for ampliado, se tivermos aqui mais aportes, variar nossa cartela de atuação, variar as formas de fazer o voluntariado, não é? Então, parecido, só para ficar na ideia do financeiro, estamos falando de prestação de contas, você imaginar o voluntariado até como um mercado de ações. No mercado de ações, investimentos, os bons especialistas dizem que você tem que variar a cartela, você tem que investir em várias ações para ter um certo equilíbrio na sua cartela de ações. E eu brinco que nós temos que variar a cartela de ações do voluntário. Você ter mais de um tipo de ação para o voluntário fazer na sua organização, inclusive um tipo de ação que seja institucional, que seja de fazer advocacy, compliance, é uma brincadeira, para você ver como o valor e a amplitude do voluntariado é impressionante e inexplorada no Brasil. Nós temos aí uma mata virgem para explorar aqui, mesmo com 480 anos de voluntário que precisa ser mais transformador. Obrigada, gente. Nós que agradecemos sua participação, Patrícia. Vou passar a palavra agora para a Ione Ferreira, que está aqui também nos acompanhando. Você vai receber uma solicitação, Ione. Aí, está conosco. Pode abrir seu microfone. Ione, você já está aqui na tela, você precisa agora só abrir seu microfone para fazer sua pergunta. Pode ficar à vontade, se quiser também abrir a câmera. Bom, ela deve estar tendo algum problema lá. Rodrigo, você quer ir fazendo algum comentário enquanto ela tenta abrir lá o microfone dela? Você está com o microfone desligado também. Caso tenha mais alguém além da Ione, se você quiser passar... Ah, não, então beleza. É porque estamos aqui próximos do nosso horário. Você sabe que se deixar eu falar de voluntariado... Inclusive, eu terminei antes os slides preparados, viu? Tinha mais uns 5, assim, ou mais. Eu gosto de falar desse assunto. Ó, se vocês quiserem, um dia, quem quiser, for fazer algum encontro, fazer, Rodrigo, vamos fazer um encontro para falar 24 horas de voluntariado, tipo voluntariado da virada, igual tem esses eventos nos municípios, só vai ter gestores de voluntariado, de governo, de empresa, de sociedade, 24 horas falando desse assunto. Eu sou o primeiro a topar, porque tem assunto, gente, é impressionante como que esse universo ele é repleto de coisas a melhorar, a se fazer, e coisas inexploradas, né? Vamos ver. A Ione... Agora, conseguiu. Olá. Boa tarde, voluntários. Ô, Rodrigo, a minha pergunta é a seguinte. Eu sou voluntária, tenho mais ou menos uns 38 anos, certo? Eu sou uma voluntária por livre e espontânea vontade. Então, eu gostaria de ampliar mais o meu quadro. Não estamos te ouvindo. Ela deve estar tendo algum problema de conexão, porque parece que ela está tentando falar e a gente não ouve. Bom, enquanto não soluciona, queria agradecer, né, Rodrigo, seu tempo,
sua disponibilidade, que é sempre maravilhoso te ouvir falar, tão empolgado desse assunto e trazendo tanta novidade para a gente, tanto conteúdo rico. E agradecer também cada um que está aqui participando com a gente. Nós estamos mantendo aqui esse número desde o início, né, de participantes. O pessoal realmente ficou aqui com a gente até o final. E né, um prazer. Fundamig e Minas Voluntários, né, agradecem muito essas participações. É muito importante para a gente saber que o que a gente está fazendo é de interesse, né, das pessoas que nos acompanham. E gostaria de deixar, né, os nossos canais de comunicação da Fundamig, do Minas Voluntários, meu, do Rodrigo, abertos aí para vocês. Pedir, né, que vocês sigam lá a Fundamig e Minas Voluntários nas redes sociais, acompanhem. A gente tem o Fundamig Notícias, né, um informativo que é disparado semanalmente. Então, é só entrar em contato, né? Vou colocar aqui, vou pedir a Tássia para colocar aqui para a gente no chat os contatos da Fundamig, do Minas Voluntários, e vocês sintam-se à vontade, tá? Para fazer perguntas, para pedir novos temas. Como o Rodrigo falou, é um prazer para a gente esse tipo de discussão. Né? Inclusive, se vocês tiverem interesse de sugerir também, né, minicursos, palestras em outras áreas, a gente tem uma equipe, né, de parceiros e voluntários, especialistas, né, em várias áreas do terceiro setor, e é isto. Eu acho que a Ione conseguiu, Ione, abrir seu microfone? Consegui, isso. Já estava fazendo a pergunta. E aí você faz sua fala e o Rodrigo encerra. Mas aí, Rodrigo, eu gostaria de saber de você a real função da gente ser voluntário, porque eu acho que deve ter uns 36 a 38 anos de voluntário, por livre espontânea vontade, certo? Então, eu gostaria de, assim, trazer parcerias, porque a minha comunidade ela é muito carente. E aqui, a minha comunidade, ela não tem uma associação de bairro adequada, como se diz. É um jogo de empurra para lá, para cá. Não tem nada para a gente. Simplesmente é só para falar que tem um agente comunitário, mais nada. Aí eu gostaria de saber de vocês como que eu faço, como que eu vou agir para a gente conseguir parcerias e ampliar o quadro de voluntários, certo? Aqui na minha comunidade. Porque hoje vocês estão falando sobre o tema de voluntários, né? E no qual eu te falei, eu participo de muitos projetos. Tem projetos que me chamam, estou indo, fazendo ação, mas eu estou prejudicando a minha comunidade, no qual ela precisa. Por causa de que o meu trabalho voluntário, eu faço em outros projetos que vão auxiliar outras famílias. E as que eu preciso mesmo estão ficando sem o nosso trabalho voluntário. Perfeito. Ione, obrigado. Você fala de qual município? De qual cidade você fala? Rodrigo. De onde? Belo Horizonte. De Belo Horizonte, você então aqui da capital. Bom, o primeiro ponto, eu acho que você já respondeu a sua primeira pergunta sobre a real função do voluntário, né? Quem faz uma atividade de forma gratuita e espontânea, como você disse, há 38 anos, acredita que esse tipo de ação tem um poder de transformar outras vidas, pessoas, comunidades. Sobre o sentimento de que está fazendo o voluntariado, muito, às vezes, em outras comunidades, e às vezes a própria, não tem ali a prática do voluntariado como você necessita e espera, o primeiro ponto é organizar melhor os atrativos para que voluntários da própria comunidade se juntem a você, mesmo que não tenham um representante em termos de associação. Vou te dar exemplos. Se você pensar dentro da sua própria comunidade, deve ter empresários, algum equipamento público, um CRAS, um posto de saúde, uma escola, deve ter agentes de transformação que estão em qualquer lugar, comércio, outras associações, outras pessoas que não estão, outras lideranças que não estão em associações, deve ter muitas pessoas que são diferentes dessas que você disse não estarem representando bem a comunidade. E você não precisa de uma instituição para lançar um chamado de voluntariado.
não necessariamente tem que ter um termo de adesão que vai assinar com uma atividade, com uma associação ali específica. Nesse primeiro momento, é interessante você ter uma boa organização do trabalho, se for via alguma instituição, ter os termos de adesão, e aqui um brinde e oferta para você, se você topar e quiser. Nós temos aqui um ferramental de 18 documentos com orientações, forma de conduzir reunião de voluntários, modelos de termo de adesão, como monitorar a atividade dos voluntários, como motivá-los, etc. Quem tiver interesse pode mandar um e-mail para nós, que a Júlia vai postar daqui a pouquinho, nós mandamos para você o material. E caso você tenha alguma dúvida para potencializar essa atividade, pode fazer contato que dentro aqui do nosso voluntariado também. Não faço há 38 anos, mas já tenho uns bons 30, porque não dava para começar cedo demais. Então, estamos à sua disposição, viu? Mas eu gostei muito da sua participação. Muito importante ter esse pensamento crítico de avaliar a própria realidade e querer transformar o próprio local. Vocês já viram falar que todos os movimentos ligados à sustentabilidade ou regeneração, o mote principal é pensar global e agir local. Então, você pensa de forma ampla, mas está agindo na sua comunidade também. Parabéns. É isso, Rodrigo. Mais uma vez, são 15h59, estamos aqui pontualmente no horário, brilhando. E é isto. Se Júlia, quiser fazer as palavras finais aí de agradecimento. Gostaria de agradecer primeiro, né, a equipe aqui interna da Fundamig, a Júlia e a Tassi que estão conosco, todos os participantes que são os grãos de ouro e investiram seu tempo na nossa conversa. Agradecer todos os ideais, né, ideias, pensamentos transformadores que podem surgir a partir da primeira conversa e dizer que o encontro de hoje, esse mini curso, dará direito ao certificado, ao material de suporte que foi utilizado aqui com as referências, né? Quem quiser mais alguma coisa, pode ficar à vontade de fazer contato. E também estamos comemorando hoje, porque está na semana, o dia 28, que foi segunda-feira, hoje é a comemoração do Dia Nacional do Voluntariado. Não sei se vocês já repararam para esse detalhe extremamente importante. No Brasil, nós comemoramos em 28 de agosto o Dia Nacional do Voluntariado. E no dia 5 de dezembro, que é uma data ONU, o Dia Internacional do Voluntário. Hoje é o Nacional do Voluntariado e 5 de dezembro, o Nacional do Voluntário. O dezembro mais focado no cidadão, na pessoa voluntária. E o de hoje, em um pensamento mais organizacional, mais provocativo, mais organizado, de como o voluntariado é praticado em qualquer que seja o setor da sua instituição. Então, por isso, o Dia Nacional do Voluntariado é muito importante para nós. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, a Fundamig, os colegas do Minas Voluntários que também estiveram aqui, e espero que a partir de agora possamos fazer mais interfaces, porque eu brinco o seguinte, o melhor não é os encontros em si, mas o que acontece depois dos encontros, se a fala tocou e tocou positivamente aí a prática e o pensamento de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.